Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Carlos, professor que está trabalhando com vocês com geografia. Então hoje eu vou fazer uma breve explicação das três apostila qual já trabalhamos com vocês e enfatizar melhor essa terceira apostila qual está sendo retirada da Escola Municipal Bom Jesus. Ok? Então vamos lá. Nós trabalhamos lá no mês de março com uma apostila que fala sobre a formação do território brasileiro. Então a formação, como que se deu a formação do território a qual nós vivemos. Então aqui nós temos todo o processo histórico, né? Temos a questão do Tratado de Tordesilhas e essa divisão imaginária que se tinha da porção sul do continente americano, que foi dividida entre a coroa portuguesa e espanhola, medindo-se através lá da ilha de Cabo Verde, a 370 léguas a oeste, pertencia a Portugal, e todas as restantes das terras que restavam pertenceria à Espanha. Portanto, essa linha do Tratado de Tordesilhas, ela foi simplesmente um tratado que foi feito lá no final do século XV, porém não teve muita validade porque os portugueses se adentraram ultrapassando essas linhas imaginárias. Bem, então aqui vem falando sobre todo um contexto, como que se deu para formar o que é hoje o nosso país, a geografia, todo o mapa geográfico e político que possui o Brasil hoje, como é que se deu esse processo. É por isso que nessa primeira apostila se trabalhou isso. E aqui nós vemos o mapa do Brasil de 1822, aqui a gente pode notar que parte do estado do Amazonas não pertencia ao Brasil, o Acre também não pertencia ao Brasil e que foi anexada posteriormente, certo? Aqui nós temos outro mapa de 1922 que já vem aqui o território do Acre sendo anexado ao Brasil, certo? Mais para frente, que nós temos a formação do território brasileiro e uma das principais iniciativas da coroa portuguesa para povoar e colonizar essa região. No sentido, pessoal, quando eu falo povoar e colonizar, vale ressaltar aqui, eu estou dizendo pelos europeus, porque todo o território brasileiro já era povoado por pessoas, que eram os povos indígenas que aqui já viviam, certo? Aqui são as capitanias hereditárias, que foi um modelo, um método usado pela coroa para ter as possessões do território antes descoberto entre aspas, também essas palavras descobertas a gente tem que ter um máximo de cuidado com relação, porque descobrir é o quê? Descobrir algo que ninguém tinha achado, aqui já vivia pessoas. Quando a gente fala descobrimento do Brasil em 1500, a gente está tirando dos indígenas a questão humana deles, entendeu? Certo? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então em 1500 aconteceu o quê? A chegada dos europeus no continente americano, certo? E não descobrimento. Descobrimento é quando se acha algo que ninguém achou. E aqui já vivia pessoas com histórias, tradições há mais de 30 mil anos, como já cientificamente foi comprovado. Aqui nós vemos aqui já mais um pouco sobre a geografia do Brasil. E importante lembrar nesse mapa aqui, pessoal, que vocês têm que entender o quanto que as vias fluviais foram importantes para a conquista da coroa portuguesa de uma maior porção territorial dessa porção sul do continente americano. Então, pelo rio Amazonas, eles conseguiram chegar praticamente quase até próximo às Cordilheiras dos Andes, e por isso que o Brasil tem assim, esse formato maior na porção sul e vem se diminuindo para a porção norte, quer dizer, e vai se diminuindo para a porção sul, certo? Aqui nós vemos algumas atividades econômicas importantes, certo? No período colonial, nós temos aqui pau-brasil, cana-de-açúcar, pecuária, entre outras atividades que foram importantes para a manutenção desse projeto de colonização. E aqui embaixo, nessa imagem aqui, é importante vocês frisar, a figura do bandeirante, eles foram determinantes para adentrar o povoamento para o interior do Brasil. Por quê? Porque os bandeirantes eles iam em procuras de capturar indígenas para trabalhar de escravos, a procuras de ouros
e entre outros fatores. E com isso, com essas missões que eles faziam para o interior, foi se formando os núcleos urbanos a qual a gente conhece hoje. Inclusive a capital do nosso estado, que é Cuiabá, ela foi dada por missões de bandeirantes, ok? Então, assim, essa foi mais ou menos o que se trabalhou na primeira apostila. Já na segunda apostila, se trabalha sobre como localizar o Brasil no mundo, no planisfério do mundo. Então, aqui está o planisfério. Onde está o Brasil? Aqui está. Entendeu? Então, na primeira apostila, nós trabalhamos o quê? Como que se deu todo o processo de formação do Brasil. E aqui, vocês vão ver o Brasil hoje. Esse é o mapa político do nosso país em relação ao mundo, ok? Então, hoje o Brasil ele é o quinto maior país em extensão territorial do mundo. 8.514.876 km². Então, esse é o tamanho territorial do Brasil. Nós vimos aqui também sobre as zonas térmicas da Terra, o fator que proporciona o Brasil ser um país muito rico, porque ele está praticamente todo o seu território na zona tropical, onde que possui o sol o ano inteiro, que a luz solar é uma grande riqueza para o nosso país, porque proporciona uma agricultura rentável, uma agricultura de grande expansão, florestas tropicais exuberantes, uma flora e uma fauna muito rica. Então, assim, hoje somente a porção sul do Brasil, que se corresponde aos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um pouco do Paraná, que pertence à zona temperada do sul, ok? Aqui nós temos o continente americano e aqui o nosso país com os seus países vizinhos, né? Os países que fazem fronteira com o Brasil. Nós vimos aqui sobre a questão dos países também latinos, porque do México para baixo aqui fala-se América Latina, porque são as duas línguas que predominam nessa região, são o espanhol e o português, e ambas as línguas têm como a língua materna o latim. Aqui nós vemos os pontos extremos do nosso país, certo? Tanto a norte quanto a sul, de leste a oeste. Nós vemos aqui os climas que correspondem ao território brasileiro, questão de fuso horário também, nós temos vários fuso horários no país, se não estou enganado são 4 fuso horários, né? São de Fernando de Noronha, o horário de Brasília, o horário nosso dessa região aqui e o horário do Acre, que é o horário a menos do que aqui a região do estado de Mato Grosso. Então essa foi a atividade que nós trabalhamos na segunda apostila. E por fim nós temos aqui a terceira apostila. Essa terceira apostila vai falar sobre a regionalização do território brasileiro. Então, para vocês verem, se a gente for a fazer uma análise histórica, nós vimos desde o começo como que se formou o nosso país, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500, até agora, nós estamos chegando aqui agora no processo, já no século XX, no processo de regionalização. A palavra regionalizar significa o quê? Organizar um espaço. Vocês têm uma ideia que significa, regionalizar, isso está em todos os critérios da vida nossa aqui da cultura ocidental. Um exemplo, na casa de vocês organizam a casa em cômodos, né? Nós temos o quarto, temos as salas, temos a cozinha, temos a área, então é uma forma de você organizar. Em um país e o mundo também é organizado dessa forma. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, as águas do nosso planeta são divididas em oceanos e mares. Tem o Oceano Pacífico, o Atlântico, o Oceano Ártico, temos o Oceano Pacífico, entre outros. Nos países, as porções de terras também são divididas em um processo de regionalização. Nós temos a formação de continente e dentro de cada continente nós temos os países. E agora dentro de cada país nós temos o quê? Um outro processo de regionalização, que é as divisões por regiões. E esse critério busca o quê? Busca características em comum entre esses estados, certo? E lembrando, pessoal, que dentro de cada estado nós temos, dentro de cada país nós temos os estados.
E dentro de cada estado nós temos os municípios. Dentro de cada município temos as vilas e distritos. Certo? Então, significa regionalizar. E aqui nós temos o processo de regionalização do Brasil em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Certo? Está aqui a legenda. Nós temos um outro processo por questão de macro-regiões e geoeconômica, que é um outro critério que se usa o IBGE para dividir o Brasil, que nesse critério aqui não leva em consideração as divisas de estados, certo? Ela é dividida em 3 complexos econômicos: Nordeste, Centro-Sul e o Amazônico, certo? O Amazônico. Aqui nesse outro processo aqui já uma outra sugestão de regionalização, inclusive eu conformo com esse processo aqui, que se divide o Brasil em 4 grandes regiões, que é a região amazônica, a região Nordeste, continua a mesma coisa, região Centro-Oeste e a região concentrada, que engloba o que a gente sabe hoje, região Sul e Sudeste. São as atividades da terceira apostila, são bem pequenas, são somente 4 páginas, certo? E aqui temos as atividades, são 7 atividades também, bem simples mesmo, essas atividades. Vocês vão responder essas atividades com base no texto e o que eu falei aqui, que eu expliquei. Como já falei anteriormente, falo com vocês no privado. Qualquer dúvida que tiver, vocês procuram, vá lá no meu privado, tira foto da atividade que vocês têm dúvida e manda um áudio com a dúvida que eu vou estar esclarecendo para vocês. Beleza? Como nós estamos no mês de maio, que é o mês das mães, a gente deixou aqui uma mensagem para todas as mães e para aquelas avós mães, para os tios mães, porque há uma diversidade muito grande, certo? Então, assim, muitas das vezes muitos alunos não moram com seus pais e mães, mas pai e mãe é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que dá carinho e afeto. Então, que se sinta abraçado a todas essas pessoas e vocês, alunos que tem a pessoa que é responsável por vocês, seja sua mãe, seja quem for, abracem, diga que amam, porque elas são as pessoas muito importantes nas nossas vidas. E aqui deixei a mensagem aqui: mãe, a vida nos presenteia com pessoas maravilhosas como você, que ensina pelo saber, pelo exemplo e pelo amor incondicional. Parabéns e feliz Dia das Mães.